Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Este é o segundo episódio sobre História do Brasil e eu resolvi intitular este episódio de A Emergência do Preconceito, usando a palavra emergência em um duplo sentido. Em um primeiro momento, como algo que emerge no tecido social com uma força maior em determinados momentos históricos. E no segundo sentido, porque é uma situação de emergência. É uma situação em que o equilíbrio mental da nossa população parece estar em xeque. É uma emergência, sim. Nas últimas semanas e principalmente nos últimos meses, eu diria que algo em torno de um ano e meio, em decorrência da campanha para as eleições, tanto presidenciais quanto estaduais e legislativas, nós nos deparamos com uma escalada na violência verbal, inédita, na minha opinião. Porque existem momentos na história do Brasil em que o jornalismo, e jornalismo entre muitas aspas, foi agressivo em relação aos governantes, mas nem sempre a população participou dessas agressões. Existia sempre aquele grupinho, aquela claque de classe média apoiando as tentativas golpistas em determinados períodos históricos, mas não havia uma disseminação do ódio e do preconceito nos níveis que existe hoje. É claro que o que mudou nessa equação é a tecnologia, é a existência da internet e das redes sociais, que permitiu que pessoas que jamais se viram na vida ou que não teriam como se encontrar em circunstâncias corriqueiras passassem a ter contato diário através da rede e das redes sociais. Existem outros fatores que guindaram a internet a esse protagonismo nas escaramuças sociais. Existe a questão do anonimato, que qualquer um pode criar um avatar com uma foto de um personagem de desenho animado, ou de história em quadrinhos, ou de videogame, e colocar um nome qualquer sem nexo, ou sequer sendo um nome, e criar um perfil nessas redes e sair dizendo o que bem entende, porque estamos em o que se chamaria de a gray area, uma área cinzenta, em que o direito ainda está engatinhando e precisamos acompanhar com uma certa celeridade o modo como a sociedade se transforma para poder ter um mínimo de convivência pacífica e impedir que as redes sociais se tornem um antro de gente preconceituosa, agressiva e, por que não dizer, golpista. A ideia não seria controlar as redes sociais ou legislar em cima de privacidade ou comportamentos. A ideia é que as garantias sociais e cidadãs da nossa Constituição se estendam e possam penalizar quem usa as redes sociais como uma arma contra os outros cidadãos. Nesse sentido, é importante que se entenda por que esse preconceito todo está emergindo. E notem que eu não estou usando a palavra racismo, porque o racismo é apenas um componente do preconceito que está solto hoje. Existe a homofobia promovida principalmente por esses televangelistas ou esses pastores evangélicos
envolvidos na política. Existe também o preconceito regional e a xenofobia quando se trata de imigrantes não brancos. Estamos vendo a escalada da segregação e da violência contra imigrantes e refugiados do Haiti e de vários países da África. E nesse sentido, o Ebola é só uma desculpa. Ninguém discrimina imigrantes europeus ou jamais discriminou nesse país. Agora, se o camarada vem da Bolívia, da América Central ou de qualquer país da África, está na face. E aí, certos setores da população se sentem legitimados em sua xenofobia, em seu preconceito. Nessa questão da regionalização do preconceito, muito nós temos que pensar em termos históricos. Tanto do racismo, quanto da homofobia, quanto da xenofobia propriamente dita. E nessa agressão que os nordestinos vêm sofrendo, principalmente aqui no Centro-Sul, nós temos que pensar como é que a nossa sociedade se constituiu. Nem tudo o que existe de preconceito é herança estrita da escravidão. A escravidão é um dos fatores. O racismo propriamente dito surge na sociedade não apenas pelo estranhamento do diferente ou pela relação de sujeição que os africanos sofreram durante a escravidão e toda a monstruosidade do processo de retirar dos escravizados a sua identidade cultural e transformá-los em força apenas, força da qual se extrai o trabalho da maneira mais monstruosa. Eu já falei no cantinho convencional sobre a eugenia. As ideologias raciais e racistas do século XIX, travestidas da maneira mais cínica em conhecimento pseudocientífico, permitiram que uma geração ou mais de médicos brasileiros, e veja que não eram só pessoas voltadas à medicina, mas também à produção de conhecimento na área das ciências sociais, como Nina Rodrigues, Oliveira Viana e outros estudiosos da questão racial, transformassem o preconceito em uma ideia natural. E quando eu digo natural, é que toda essa validação pseudocientífica permitiu que setores da população branca, entre as classes dominantes e as classes médias, absorvessem todo esse preconceito e o transformassem em modelos viáveis de convivência. A nossa sociedade criou um mercado de trabalho em que certos trabalhos não são dignos, então são para ser desempenhados por parcelas da população previamente segregadas. Isso vai o trabalho doméstico e toda uma área de serviços, em que a pessoa precisa ser serviçal, ela precisa se curvar diante daquele que se considera superior socialmente. Esses serviços têm cor. É impossível pensar o Brasil sem essa segregação social e racial ao mesmo tempo. Eu me lembro quando, na gestão da prefeita Luísa Erundina, em São Paulo, uma lei municipal proibia a existência dos elevadores de serviço nos prédios residenciais. E a indignação dos moradores por não querer frequentar o mesmo elevador que os funcionários e as empregadas domésticas, que os entregadores,
que aquelas parcelas da sociedade cujo trabalho é considerado menos trabalho e que por isso tem menos benefícios sociais e sofrem mais acirradamente a exploração e o preconceito. Durante gerações, esse tipo de comportamento foi considerado normal e natural. Toda essa carga de agressividade social era camuflada com uma falsa cordialidade, uma sacola de roupa velha, uma cesta de Natal, uma caixinha aqui, outra ali, mas cada um no seu lugar, e a sociedade brasileira parecia funcionar porque estava implícito que cada um tinha que conhecer o seu lugar. E é aí que a modernidade vem atropelando esse falso equilíbrio. Depois de décadas e décadas, finalmente nós estamos chegando um pouco mais perto do estado de bem-estar social e da cidadania plena, da inclusão de muitos setores que permaneciam à margem do sistema e principalmente do reconhecimento dos direitos de todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores domésticos e aqueles das áreas de serviço. E é aí que o preconceito emerge, porque essas pessoas que acreditam que o mundo foi formulado a partir dos seus próprios termos não querem dividir o mundo com os outros setores da população. Não querem que essas relações sociais de sujeição mudem. Mas não são só esses preconceitos que afloram. Discute-se hoje uma série de fatores importantes para a cidadania, como o reconhecimento de famílias que não sigam aquele modelo heteronormativo, branco, cristão, de cartilha, caminho suave, aquela coisinha papai, mamãe, filhinhos, de acordo com a estatística do IBGE, todo mundo muito bonitinho e muito branquinho. Discute-se que a família é algo muito mais amplo e que as identidades de gênero, que as pessoas não são esse modelinho heteronormativo cristão, que existe uma diversidade de gênero que precisa ser incorporada à cidadania e que precisa ser vista. Não basta garantir os direitos. Quando uma criança transgênero vai para a escola, ela tem que se sentir contemplada no material didático. Agora, vocês imaginem, se a população negra, que é parte integrante da nossa tradição, da nossa cultura e da nossa sociedade, até hoje não se vê contemplada no material didático, vocês acham que as identidades de gênero mais complexas vão ser contempladas? É claro que não. Existem interesses corporativos massivos contra essa inclusão. E é por isso que o preconceito aflora em momentos de tensão. E aí, esse é um comentário meu. Até agora eu estou fazendo uma sondagem de como essa situação se consolida. Mas vamos pensar. Um dos motivos porque toda essa barbárie emergiu foi a ideia de que nessa eleição estava em jogo a sociedade brasileira, de que havia um partido à esquerda e um partido à direita, quando na verdade quem disputava o poder são dois partidos com um perfil mais de centro. O PT já foi um partido à esquerda, mas hoje ele representa muito mais a social-democracia do que o próprio PSDB. O futuro da civilização não estava em jogo ali. O que estava em jogo era quem ia permanecer no domínio, não apenas do discurso da nossa realidade, mas também de determinadas fontes de circulação econômica. Porque, embora seja um fato que as mesmas forças econômicas financiam tanto um partido quanto o outro,
os dois representam aspectos diferentes da ideologia de centro. Um é mais desenvolvimentista e procura a inclusão social, e o outro é mais privatista e defende o neoliberalismo econômico às últimas consequências, mesmo esse tipo de política tendo fracassado no resto do planeta. Então, o que emergiu dessa eleição foi um radicalismo por parte dos eleitores, em que todo mundo que não era como nós era um inimigo. Algumas das manifestações vistas tanto na rua quanto nas redes sociais são passíveis de criminalização. Quem sai para a rua para pedir um golpe de Estado ou uma ditadura militar está afrontando a Constituição e deveria ser preso. Mas, ao mesmo tempo, existem outras maneiras de agredir aquele que você considera seu inimigo no dia a dia. E o festival de baixarias parece que não terminou. A eleição acabou, esperava-se que a poeira assentasse, mas o que se vê é que parece que o preconceito chegou e ficou. A perseguição aos nordestinos aqui em São Paulo aumentou, os casos de violência contra gays, lésbicas e transgêneros cresceram de uma maneira assustadora. A impunidade de certos políticos para pronunciar discursos de ódio parece que se acentuou e esses discursos estão migrando para outros setores sociais. É preciso ter muito cuidado, é preciso mapear de onde vêm esses discursos. Eu não acredito que Foucault tenha explicação para tudo, por isso, quando eu recomendo a leitura dele, eu recomendo com ressalvas. Eu vou passar uma lista de sugestões de leitura, mas ainda assim não acredito que a categorização filosófica ou sociológica desses fenômenos resolva coisa alguma. É importante que exista bom senso, não o senso comum, que o senso comum é a vitória da mediocridade, mas o bom senso. O bom senso de pensar, olha, esse é um limite que eu não quero ultrapassar. A partir do momento em que eu prego a extinção física daquele que não se assemelha ao meu espelho, eu estou cometendo um crime, sim. Eu estou disseminando o ódio, o preconceito, e isso precisa ser coibido. A impunidade no odiar está saindo do íntimo, do subconsciente, está saindo da intimidade do lar, das piadinhas racistas na roda do churrasco ou do velório, ou daquele ambiente de boteco vulgar e ordinário, e está entrando nas nossas relações sociais. E isso é um perigo, isso não pode acontecer. Nós, professores de história, precisamos tomar a frente, e os professores de sociologia e de filosofia, todo aquele que trabalha com conhecimento, precisa tomar a frente, porque em alguns setores da sociedade o preconceito já venceu. Basta olhar as manifestações dos médicos nesses últimos 2 anos para ver que em alguns setores sociais essa batalha está perdida. Então, nós que somos de ciências humanas precisamos martelar ininterruptamente e trazer à luz a trajetória histórica desses preconceitos e por que as pessoas odeiam quem odeiam. Qual é o papel do sistema econômico nisso? Qual é o papel da religião? Qual é o papel da história? Precisamos combater sem trégua o preconceito, porque em todos os momentos em que o preconceito se tornou aceitável na história da humanidade, o genocídio veio atrás.
Lembrem-se das cruzadas, lembrem-se da Inquisição, lembrem-se do Holocausto e da escravidão atlântica. Vamos tomar cuidado para que o genocídio não se repita. Vamos tomar cuidado para que a nossa sociedade não abrace a barbárie como opção. E, como eu já disse desde o início, esse formato é novo, é um formato mais opinativo, é uma análise de história do Brasil voltada para fenômenos contemporâneos. Mande suas críticas, o formato está em formação. Eu pretendo abordar nas próximas semanas Canudos, a Guerra do Paraguai e uma série de outros conflitos para mostrar que a nossa sociedade nunca teve nem harmonia e nem democracia, nem racial e nem social, e que nós precisamos continuar vigilantes para que esse tipo de monstruosidade não se repita. Até a próxima!